paramos nesse ponto aqui na última aula, e eu quero, antes de entrar no assunto de hoje, só dar uma recapitulada assim muito rápida, tá? No que nós fizemos. Inclusive, eu queria fazer um comentário aqui com relação à questão do servidor, né, que a gente está utilizando. Mas olha só. Então, nós criamos essa aplicação, né? Inicialmente, nós importamos uma dependência, que é o Express. O Express cria um servidor web, né, que nos permite executar a aplicação nessa porta 3000, que a gente definiu aqui, onde configuramos, e aí tem um detalhe, o que a gente não pode confundir é com a dependência do nosso outro projeto, que a gente está desenvolvendo em outra disciplina, né? Foi a dependência que nós utilizamos nas aulas de React. Nós utilizamos o Webpack Dev Server, né? Onde nós configuramos lá no arquivo webpackconfig.js a propriedade Dev Server. E onde também nós criamos um script, né? Um script dev, lá dentro do package.json. Nós faremos isso hoje também na nossa aula, só que no outro contexto. E na outra disciplina, ele permite que a gente execute a aplicação na porta 8080. E ele atualiza automaticamente quando a gente altera um código. Então, a gente não pode confundir o que a gente vai fazer aqui hoje com o que nós vemos na outra disciplina. Bom, mas voltando ao Node, criamos na aplicação uma variável server, que é essa que a gente está vendo aqui, vocês estão vendo aqui, que serve para definirmos as rotas da nossa API. Tem que ficar claro para vocês que nós estamos aqui nessa aula, nessa disciplina, trabalhando com back-end, então estamos desenvolvendo as nossas APIs. Por enquanto, nós definimos apenas uma rota GET, onde nós definimos as nossas requisições. Hoje a gente vai dar sequência. Inclusive, nós conhecemos por meio do GET, né, o envio de parâmetros usando carry params, que nos permite utilizar aquele interrogação, né, na URL, e os hold params, onde a gente identifica, né, o ID. A gente cria um identificador na URL, né, para a gente poder pesquisar diretamente aquele identificador. É o que a gente vai fazer aqui também, nessa aula de hoje. Então, para a gente poder executar essa nossa aplicação, no estágio em que nós estamos, o que a gente tem que fazer? Então, nós temos aqui, né, nosso package.json definido, nós temos aqui o nosso index.js. Para a gente poder executar essa aplicação, o que a gente faz? A gente tem que digitar aqui index, ou melhor, node index.js. Dessa forma, eu vou executar a aplicação. E aí, como a gente já está trabalhando com Insomnia, né, que a gente mostrou na última aula, eu vou abrir aqui o Insomnia. Boa noite, Lucas. Já estamos em aula, ok? Bom, então, voltando aqui, nós criamos aqui uma requisição do tipo GET para poder fazer uma listagem de usuários, né, a partir dessa rota que nós definimos aqui. Então, nessa rota aqui, foi uma rota, inclusive, do tipo GET, né, onde nós utilizamos o recurso dos route params. Né? A gente informa um índice que a gente quer que ele pesquise, ele vai obter aquele índice lá na URL, lá na nossa requisição, e vai exibir um vetor que nós criamos, chamado users, e nesse caso aqui ele vai exibir o nome referente ao índice do vetor que nós indicarmos lá na URL, considerando que aqui é o primeiro índice, o índice 0, 1, 2. A gente começa contando do zero. Certo? Então, como eu rodei a aplicação, aqui no Insomnia, o que eu vou fazer? Quando eu clicar aqui na URL, eu informei aqui o índice 1. Né? Coloquei http, localhost, 3000, que é a porta que a gente está utilizando, /users,
que é a rota que nós definimos, e indicamos aqui o número 1. Ou seja, ele tem que listar para mim o Mateus, 0, 1, 2. Então, quando eu der um clique aqui no Send, ele coloca lá essa mensagem. Aqui, ó. Exibindo o índice, ele mostra o número do índice, que no caso é o índice 1, e do lado ele coloca Mateus. Maravilha. Só que é o seguinte, o que acontece? Se a gente promove algum tipo de alteração aqui no código, para que a alteração tenha efeito, eu tenho que parar o servidor, depois executá-lo de novo. Para a gente poder evitar esse tipo de coisa, nós hoje vamos aprender a utilizar o Nodemon. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. E além do Nodemon, na aula de hoje, nós também conheceremos outras rotas e vamos conhecer, ou melhor, nós vamos aplicar todos os métodos que a gente vai utilizar durante o curso. Então, nós estamos utilizando aqui o método get, vamos utilizar o método post, put e delete. Então, esse é o planejamento da nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Então, vamos começar a falar sobre o Nodemon. O que é o Nodemon? É uma dependência extremamente útil. E o que ela faz? Ela nos traz agilidade e, consequentemente, produtividade, né? No desenvolvimento das nossas aplicações Node. Vocês já perceberam, né, que é antiprodutivo, a gente tem que ficar toda hora, né, e até mesmo cansativo, tem que interromper aqui a aplicação e depois subir com a aplicação de novo, usando sempre o node espaço index.js. Então, o Nodemon, ele resolve esse nosso problema, de forma que a reinicialização da aplicação, ela se torna automática. Só que para isso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que instalar essa dependência aqui no terminal. Então, é o que a gente vai fazer agora. Nosso gerenciador de dependência é o yarn add Nodemon, e eu vou instalá-la com a opção de desenvolvimento, que é D. Muito bem. A gente aguarda um pouquinho a instalação. Aí depois a gente vai abrir aqui no pact.json e aí a gente já observa que ele já acrescentou aqui o Nodemon como dependência e uma dependência de desenvolvimento, né? Ok. Uma vez instalada essa dependência, como é que a gente passa a executar agora a nossa aplicação? Bom, certamente vai mudar um pouco, né? Uma das maneiras que a gente poderia fazer seria o seguinte. Uma das maneiras que a gente poderia fazer seria o seguinte. Eu digitaria aqui na URL, ou melhor, aqui no prompt, né? Eu colocaria yarn, aí eu colocaria o Nodemon e index.js. Aí eu faço referência ao Nodemon aqui na linha de comando. Aí eu dou Enter. Aí vocês observem que o servidor ele já apresenta aqui que já foi instalado, né? Que já foi iniciado. Então agora se eu for lá executar minha aplicação, olha aqui, está funcionando normalmente, tá? Beleza, só que existe uma outra alternativa que é mais interessante, que eu vou parar aqui no servidor, e nós vamos utilizá-la, que é o quê? Boa noite, Danilo. Nós já iniciamos a aula, ok? Vamos continuar aqui. Então, essa outra alternativa é a seguinte. Nós vamos lá no pact.json, e aqui a gente vai fazer isso de forma manual, vou mostrar para vocês. Nós vamos criar aqui, da mesma forma que nós fizemos lá na outra disciplina, nós vamos criar aqui um script. Então, eu vou digitar aqui.
Boa noite, Leonardo. Já iniciamos a aula, ok? Estamos dando sequência aqui. Bom, então aqui, o que a gente vai fazer? Vamos criar esse script, né? E aí nós vamos definir o seguinte. Ele é um objeto, obviamente. Nós vamos definir aqui a propriedade dev. E nessa propriedade dev, nós vamos fazer a referência ao NodeMon, da forma que nós fizemos lá manualmente. Como nós sempre executamos o index, né, .js, então a gente coloca aqui o script, né, definimos o script, e aqui dentro a gente coloca o dev, que é a nossa propriedade, e depois NodeMon index.js. Acrescentamos a vírgula aqui para não dar problema, né, de sintaxe. Salvamos. Maravilha. Muito bem. E agora, como é que a gente vai fazer para poder executar essa nossa aplicação? Uma vez que eu já indiquei aqui para o NodeMon que é index, né, que a gente vai utilizar, eu vou executar aqui yarn dev, que foi o script que nós definimos lá. Ele fez exatamente a mesma coisa. Se a gente volta lá para o NodeMon, está lá. Está aqui sendo executado normalmente. Então, a gente vê que é uma mão na roda, né? E o mais interessante agora é o seguinte, veja bem. A aplicação está rodando e eu vou abrir aqui o meu index e vou fazer o seguinte. No lugar da Marina aqui, por exemplo, eu vou colocar, ou melhor, aqui eu listei foi o Matheus, né? Então, no lugar do Matheus aqui, eu vou alterar o Matheus e vou colocar Eliette. Aí eu vou salvar. Então, observe que quando eu salvei, ele automaticamente já me deu essa mensagem, ó, restartando, né? Devido às mudanças. Então, eu venho aqui agora, quando eu executo, ele já trouxe lá Eliette. Quer dizer, eu não precisei mais interromper a aplicação, encerrar a aplicação, abrir de novo, ele já fez isso de forma automática. Então, sem dúvida, o NodeMon é uma tremenda mão na roda, né? E ele faz exatamente aquilo que nós vimos lá na outra disciplina, que o DevServer, que também foi uma dependência que nós instalamos, né, lá na nossa aula de React, e ele também funciona da mesma forma. Então vocês conheceram aí agora o NodeMon, e a gente vai passar a utilizá-lo daqui para frente. O outro tópico que a gente vai abordar nessa aula é o CRUD. E o que é o CRUD? Vamos colocar uma documentação aqui. CRUD são os métodos que a gente vai utilizar aqui na nossa aplicação. Nós já conhecemos o método de leitura, né, que é desenvolvido por meio do get, que a gente já vem implementando. Então, a gente vai utilizar agora o create. Vamos utilizar também, né, o read. Então, a nossa aplicação nós vamos criar, nós vamos ler, nós vamos alterar e vamos deletar. Utilizaremos todos esses métodos, contextualizando aqui a criação de rotas que a gente está desenvolvendo. Ok? Bom, então, inicialmente, vamos fazer o seguinte. Relembrando aqui, nós temos uma rota que nós definimos, né? Por meio dessa URL aqui, que lista os usuários, que é essa que nós criamos aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar uma outra rota e não vai usar esse route params, não vai usar parâmetros. Vai ser uma rota que vai retornar toda a nossa lista, todo o nosso array. Ele vai fazer uma listagem, ou seja, vai ser uma consulta onde ele vai fazer uma listagem de todo o nosso array. Como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos lá. Seguindo essa mesma analogia, tá, pessoal? A construção das rotas sempre segue essa mesma analogia. E é muito importante a gente ter essa visão. Nessa disciplina,
a gente desenvolve a parte do back-end, então a parte das rotas. Então, lá na outra disciplina, que a gente vai trabalhar com front-end, nós vamos executar essas rotas. Essa é a ideia, as rotas que nós criamos, ou as rotas que eventualmente nos são oferecidas, como por exemplo a rota lá do GitHub, né, que a gente pode fazer. Então, vamos focar aqui, vamos lá criar essa rota. Ela é também do tipo GET, é uma rota que vai nos retornar todos os usuários do vetor. Colocamos aqui. Vamos definir esses dois parâmetros. O primeiro refere-se à requisição e o segundo à resposta. Como isso aqui é uma função, né? Uma arrow function, a gente vai definir a saída dessa função, o retorno dessa função, da seguinte maneira. Nós vamos retornar has.json. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai retornar apenas um objeto ou uma seleção, não. Nós vamos retornar todo o vetor, que é representado por esta variável aqui, users. Né? A gente pode até colocar aqui um ponto e vírgula, tá, pessoal? Se a gente quiser. Não tem problema. Então vamos lá, vamos conferir aqui. Definimos aqui, por meio do nosso server, que foi a nossa variável, né, que está sendo representada aqui por todas as funcionalidades que o Express que a gente está utilizando, né, que é o servidor que a gente está utilizando, que ele nos oferece, todas as funcionalidades que exporta e que a gente pode utilizar aqui. Definimos o método get, definimos a nossa rota users, essa rota é o que entra lá na URL, né? Esse nosso users aqui. Só que agora não tem parâmetro. Não vamos passar nenhum parâmetro na URL, né? E aqui nós definimos, né, esses parâmetros da função, que é o recres, e essa função vai retornar todo esse vetor por meio dessa instrução, res.jsonusers. Bom, teoricamente, agora tem que funcionar. Só que a gente precisa criar essa rota lá. Né? Nós vamos fazer essa criação lá. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Olha, inclusive, vamos até fazer uma alteração, porque essa rota que a gente definiu aqui, ela está, na verdade, exibindo um usuário. Então, a gente vai dar um clique duplo aqui e vamos colocar aqui, listagem de um usuário. Beleza, agora, pessoal, atentos aqui para o que eu vou fazer, que é uma coisa muito comum. Eu vou reaproveitar, obviamente, essa rota que nós criamos. Clico com o botão direito, eu venho aqui, clico com o botão direito em cima da minha requisição, clico em Duplicate, eu vou duplicá-la. E aqui sim, aqui eu vou colocar a listagem de todos os usuários. Beleza? Listagem de todos os meus usuários. Bom, ela vai ser também do tipo get, só que aqui a gente não vai informar nenhum parâmetro. A gente simplesmente vai colocar http://localhost:3000/users. Bom, teoricamente, se eu clicar aqui, ele já tem que trazer para mim. E foi o que ele trouxe. O dos antes, ok. Mostrou aqui o nosso vetor. O vetor que nós definimos aqui. Ó. Rubens, Eliette e Marina. Ele simplesmente retornou todo o vetor. Ok? Aqui, vamos documentar isso aqui. Então, isso aqui fez parte das nossas rotas de leitura. Agora, a gente vai fazer diferente. Nós vamos criar uma rota referente à criação de um usuário. E aí, pessoal, importante que a gente entenda essa parte conceitual. Né? Boa noite, Lucas. Já iniciamos a aula aqui, ok? Diego também, boa noite. Já iniciamos a aula. Então,
Continuo dando sequência aqui, né? É bom que vocês entendam o seguinte. As nossas rotas criadas até agora, elas foram do tipo GET e elas não exigiam nada em termos assim de corpo. O corpo da requisição, nós não informávamos nada no corpo da requisição. Agora vocês imaginem bem, eu quero inserir um item neste vetor. Eu quero criar um item 0, 1, 2, 3. Uma quarta pessoa. E um terceiro item, né, que eu começo contando por 0, 0, 1, 2, 3. Isso de forma dinâmica, ou seja, eu quero criar um usuário, create, certo? Então vamos lá. É o que a gente vai fazer. O que eu tenho? Vamos primeiro entender a parte teórica. O que eu tenho que fazer para poder alimentar esse nosso vetor? Eu vou precisar criar uma requisição, uma outra requisição, e essa requisição não vai ser mais do tipo get. Ela vai ter o tipo post. Pelo fato, é até por isso que nós estamos usando aqui o Insomnia, porque por meio do navegador eu não tenho como fazer isso. As rotas de consulta, GET, eu até consigo fazer. Agora, essa de criação, por exemplo, eu não consigo. Eu tenho que usar esse recurso. Né? Então, vocês imaginem, por exemplo, se eu tivesse uma tabela de banco de dados, uma tabela de pessoas ou de alunos, e se eu quisesse inserir um novo aluno. Eu vou passar na requisição. Eu vou passar aqui no corpo da requisição. Agora, vocês imaginem um front-end, por exemplo. Eu estou criando lá um front-end no React. Lá vou criar uma tela e o usuário vai informar lá na tela o nome da pessoa. E aí, ao invés de usar o Insomnia, essa minha aplicação Node vai executar a rota que foi definida para poder receber aquele valor e inserir os dados. Quer dizer, eu vou passar lá na requisição esse nome da mesma forma que eu vou fazer utilizando o Insomnia. Ok? Então, primeiro, inicialmente, vamos criar aqui a nossa rota. A rota vai ser do tipo create. Então, é importante, tem que ficar muito claro para a gente que esse create, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um request body. Ele vai fazer uma requisição do corpo da requisição. Muito bem, então vamos lá. Aqui eu vou seguir essa mesma analogia, tá? Eu não vou copiar, eu vou digitar aqui para vocês verem, muito simples, né? Aqui eu vou colocar o post, observem bem esse detalhe. Aqui eu vou colocar rota, users, não tem parâmetro nenhum. Eu vou colocar aqui o hack, vou colocar o has. A minha requisição vai vir do corpo. Né? Aqui é uma arrow function, normalmente, como a gente sempre tem feito. Né? E aqui o detalhe é que eu vou fazer o seguinte. Veja bem, eu preciso receber o que eu defini aqui no corpo, o que eu passar no corpo da requisição. Se eu digitar aqui, por exemplo, Geraldo, eu tenho que receber isso aqui. Como é que eu vou receber? Eu vou criar uma variável, uma constante, chamada, por exemplo, name. Eu poderia colocar outro nome qualquer, podia chamar de nome. Né? O fato é que eu criei uma variável e vou recebê-la por meio do rec.body. Olha só que interessante, pessoal. Aqui eu recebi do corpo da requisição e joguei para a variável nome. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou utilizar um recurso JavaScript em que eu vou pegar o meu vetor de usuário e vou fazer um push. Ou seja, eu vou empurrar para dentro dele ou inserir para dentro dele o name. Ok? Faço isso. E aí, para poder seguir o mesmo padrão que a gente vem utilizando, né, nos exemplos anteriores, eu vou dar um return as.json users. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente fazendo a listagem do vetor, ou seja, eu inseri um novo usuário dentro do vetor e fiz a listagem. Ok? Recebi do corpo da requisição aquele usuário, atribuí para uma variável, utilizei aqui o vetor.push, onde eu digo o seguinte, olha,
insira dentro desse vetor esse name que eu estou fazendo, e depois ele lista, ele retorna todo o meu vetor, que agora não vai ter simplesmente Rubens, Eliette, Marina. Ele vai ter Rubens, Eliette, Marina e o usuário que eu vou definir. Então, eu vou salvar. E agora, a gente volta lá para o nosso Insomnia. E o que, que a gente vai fazer? Vamos criar essa nossa requisição. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver qual que vai ser mais fácil para a gente copiar. Na verdade, tanto faz, né? Na verdade, tanto faz. Eu vou pegar aqui essa listagem de todos os usuários, vou clicar aqui, vou mandar duplicar. Aí eu vou chamar essa minha rota de criar usuário. Criar usuário. Bom, vou criar. Beleza. Bom, só que agora a gente vai promover algumas alterações aqui. Primeira delas, eu não estou usando mais get. Como eu estou fazendo uma inserção, uma criação, eu vou inserir um dado. Eu vou mudar esse método para post. Ok? Aqui, a URL não muda. Tá? No entanto, agora, no corpo da minha requisição, eu vou fazer o seguinte, como a gente está trabalhando com JSON, eu vou informar um valor JSON, que é no formato objeto. Então, eu vou abrir chaves. O que, que eu espero receber? Aqui, nós definimos uma variável name. Então, vai ser exatamente isso que eu vou definir aqui. Vou colocar aqui name, vai ser a propriedade do meu JSON. Vou colocar, por exemplo, vamos ver aqui, vou colocar o Matheus aqui. Vou inserir o Matheus. Pronto. Fiz a minha requisição, defini, coloquei esse valor no corpo. Então, agora, quando eu for enviar, quando eu for mandar, fazer o send aqui, eu vou executar essa rota do tipo post. Então, ele vai entender, muito embora eu tenha uma outra rota chamada users aqui, ele vai entender de que essa eu defini como post, não como get. E ele, naturalmente, vai fazer a inserção. Vamos só dar uma conferida para ver se está tudo certinho. Esquecendo aqui o ponto e vírgula, só para padronizar. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula. Vamos salvar. Ok, vamos rodar. O problema, na verdade, é o seguinte. É que, para requisição do tipo post, o Express ele exige a instalação de um plugin. E aí, na verdade, esse plugin ele já está configurado. No momento que nós definimos aqui em cima o Express, esse plugin ele já vem configurado. Só que para a gente poder usá-lo, a gente precisa torná-lo explícito dentro da nossa aplicação. Para isso, eu vou ter que inserir aqui, ó, apenas a ativação desse plugin. Eu coloco server.use e aí passo como parâmetro o Express, porque o Express ele não entende o JSON. Eu preciso informar para ele como utilizar o JSON. E para isso a gente faz por meio dessa instrução, que a gente manda ativá-lo. Tá? Com isso, o que, que a gente está fazendo? O server é uma instância do Express, né? E esse plugin ele já está importado, só que a gente precisa adicioná-lo para que ele possa reconhecer o JSON. Então, feito isso, eu vou salvar aqui. Agora eu vou executar a aplicação. E agora tem que funcionar. Beleza, é exatamente isso. Eu esqueci desse detalhezinho. Esse macetezinho aí. Ó. Então, sempre que a gente for utilizar o método post, eu não posso me esquecer de que para o Express reconhecer o post, eu necessariamente preciso
ativar esse plugin por meio dessa instrução aqui. Beleza, só isso. Agora eu posso usar normalmente, que não tem problema nenhum. Tá? Então não havia nenhum tipo de problema no nosso código, era só uma questão de ativação de plugin. Ok? Maravilha. Então, eu acho que ficou claro para vocês que, diferentemente do método GET, só repetindo aqui, dando uma repassada, no método POST, eu vou passar no corpo da requisição o que, eventualmente, eu vou inserir lá no meu banco de dados, no meu vetor, na minha tabela. Assim também como eu vou fazer numa alteração. Eu passo no corpo da requisição que eu quero passar para a minha API. Aí, o que, que eu faço? Eu recebo do corpo esse valor e, no caso aqui, né, eu mandei inserir dentro do vetor esse nome, ele insere aqui, e finalmente ele retorna o vetor já com esse dado preenchido. Eu pedi para inserir o Matheus, então veja que o vetor original ele tinha Rubens, Eliette, Marina. Agora ele tem Rubens, Eliette, Marina e Matheus. Ok? Maravilha. Então agora vamos seguir, né? Vamos seguir em frente. Nós já fizemos o create, fizemos o get. Maravilha. Agora vamos fazer uma alteração. Vamos lá. O que a gente vai fazer para a gente poder implementar essa alteração? Então vamos lá, voltando aqui, né, ao nosso contexto, já fizemos o read, fizemos o create, agora vamos fazer um update. Obviamente que lá no Insomnia a gente vai utilizar o update, né, para esse tipo de coisa. E o update vai ser, no caso, put, né? Vamos lá então. A gente vem aqui, seguindo essa mesma analogia, vamos criar aqui, utilizando agora put, né? Para a gente promover essa alteração. Da mesma forma, a gente vai informar aqui a nossa rota, /users, só que nesse caso, quando eu quero alterar alguma coisa, é, um dos artifícios que a gente utiliza é passar o ID, que a gente quer alterar. Então eu vou passar o ID, vou passar o index lá na minha rota. E aqui vou seguir da mesma forma, usando o rec, usando o res, o arrow function, como foi nos outros casos. Eu venho aqui. Bom, vamos pensar em termos de lógica agora. O que que a minha API ela precisa receber? Bom, no corpo da requisição, eu vou continuar necessitando do quê? Do valor que eu quero alterar, no caso, o nome. Né? Só que agora, eu estou recebendo aqui um route params. Estou recebendo um parâmetro da requisição. Então, necessariamente, esse index aqui, que é o meu route params, ele vai ser definido. Ele tem que ser definido. Então, vamos lá. Vamos definir uma constante. Nós vamos chamar de index, que foi o nome que nós passamos lá na requisição, igual rec.params. Maravilha. E agora a gente vai definir uma outra constante para a gente poder receber o nome, que é o nome que a gente quer alterar. E esse nome vem da onde? Vem da minha requisição, só que ele vem do corpo da minha requisição, body, da mesma forma que nós fizemos na inclusão. Então, muito bem. Agora vamos lá. Olha, anteriormente, o que a gente fez quando a gente criou? Nós usamos um método push para poder pegar esse valor que nós recebemos no nome e empurrar para dentro do vetor. Aí nós acrescentamos o nome no vetor. Agora, a gente vai fazer diferente. A gente precisa percorrer esse nosso vetor para a gente poder promover essa alteração. Né? Então, o que a gente vai fazer nesse caso?
vamos fazer o seguinte, ou melhor, nesse caso eu não vou percorrer, porque eu já estou informando o índice, né, diretamente, né, eu vou percorrer se eu tivesse que fazer uma exclusão, por exemplo, não é o caso. Então eu vou simplesmente entrar diretamente no índice que eu quero alterar. Eu coloco o meu vetor, vou colocar o índice que eu quero alterar, ele vai ser igual ao name que eu recebi lá do corpo da minha requisição. Então eu recebi do corpo um nome, e eu pego esse nome que eu recebi do corpo e atribuo para o meu vetor indexado pelo índice que eu passei lá na requisição para poder alterar. Ok? Bom, feito isso, eu vou novamente listar, né? Vou retornar como resposta um JSON com todo o meu vetor. Beleza. Maravilha. Bom, aqui eu vou, para não perder o costume, né? Vou colocar aqui o ponto e vírgula. Vou seguir o mesmo padrão dos anteriores, né? Vou salvar aqui. Bom, teoricamente está tudo ok. Então, o que a gente vai fazer agora, lá no nosso Insomnia, nós vamos duplicar a nossa rota, criar usuário, duplicá-la. Eu vou chamar de editar usuário. Editar usuário. Beleza, então vamos lá. Recapitulando, eu até aqui eu usei o método get nas duas primeiras listagens. Depois, quando a gente fez uma criação, eu utilizei o método post. E agora eu vou utilizar o método put. E aí a gente vê na prática toda essa semântica, né? Que são aqueles métodos HTTP. Né? Muito bem, só que aí o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que informar na rota o que a gente vai querer alterar. Então, vamos lá. Deixa eu só me posicionar aqui. O que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui. Lá na nossa URL eu tinha o http localhost 3000 users. Só que agora, como aqui no nosso código é esperado um índice, né? Então necessariamente eu tenho que passar esse índice. Então eu vou passar aqui, por exemplo, vamos listar aqui todos os. Eu tenho aqui Rubens, Eliette e Marina. Vocês percebam que eu tinha anteriormente eu tinha criado um outro usuário e observem que parece que ele voltou a estaca zero, né? Ele voltou a mostrar o nosso vetor como nós tínhamos inicialmente. A resposta para isso é que sempre que a gente salva aqui, ele restarta, o que, que ele faz? Ele limpa a memória. Então, como aqui eu estou trabalhando em memória, se eu criar um outro usuário e salvar a aplicação, ele vai limpar a memória. Então, nesse caso, ele limpou, então eu voltei aqui a estaca zero. Então, para a gente poder testar, eu vou colocar aqui, digamos, a Marina. Eu vou alterar a Marina para Matheus. Então, eu vou colocar aqui users, aqui, né, na alteração, put. Eu vou colocar aqui que eu vou alterar. Vamos lá. De novo, listar todos aqui. Então, Rubens na posição 0, Eliette na posição 1, Marina na posição 2. Eu quero alterar a posição 2. Então, eu vou colocar aqui barra 2. Eu vou colocar o Matheus lá na posição 2. Vou executar. E realmente foi isso que ele fez. Ele foi, pegou lá no corpo da requisição, o RecBody pegou o valor do Matheus, jogou para name, e aqui ele alterou o índice que eu passei aqui, que foi o índice 2. No índice 2 tinha a Marina, ele pegou o Matheus, jogou no lugar da Marina e fez a listagem de todo o vetor, que agora tem Rubens, Eliette e Matheus. Ok? Muito bem. Então a gente utilizou o put. Agora, para finalizar, nós vamos criar a nossa última rota, que vai ser uma rota referente a
Exclusão. Então, fizemos já create, read, update e agora o delete. Então, vamos lá. Seguindo a mesma analogia, né, a gente está fazendo uma documentaçãozinha aqui, né? Nós fizemos aqui um update. E agora vamos fazer um delete. Vou seguir a mesma analogia, mas antes vamos pensar na lógica. Bom, imagina que eu tenho aqui, quer dizer, eu vou salvar e provavelmente vou perder os dados que eu tenho aqui, né, no meu vetor, né? Então eu vou listar todos os usuários. Vamos pensar na lógica. Eu quero, por exemplo, excluir o Matheus, né? Se eu salvar aqui, ó, salvar aqui, vou mostrar para vocês, ó. Salvei. Se eu executar novamente, quer dizer que já voltou a Marina. Como eu falei com vocês, ele limpou a memória e pegou o vetor original, tá? Bom, agora eu quero excluir, no caso, esse terceiro elemento. Posição 2, 0, posição 0, Rubens, posição 1, Eliette, posição 2, a Marina. Eu quero excluir a Marina. Então, qual que é a lógica que, teoricamente, eu vou usar aqui dentro da nossa rota? A lógica da minha função. Eu vou criar uma função que vai fazer o seguinte. Eu preciso passar o índice que eu quero excluir. Eu vou passar, digamos, o ID. Então, eu vou passar o índice 012 para poder excluir a Marina. Eu vou passar o índice 2 para essa minha função. E aí eu vou receber isso por meio de um route partners. Aí eu vou percorrer o vetor e vou limpar essa posição do meu vetor. Essa é a lógica que eu vou utilizar. Parece que chegou alguém, o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Já estamos em aula aqui, ok? Então, dando sequência aqui. Então, vamos lá. Vou seguir a mesma analogia, vou criar uma outra rota. E olha, isso é o que a gente vai fazer para as nossas APIs. Vamos definir as nossas rotas e toda a nossa lógica ela vai ser desenvolvida dentro dessas funções. Evidentemente que, assim, na prática, o que a gente vai fazer é criar um arquivo JavaScript para cada um tipo de lógica, né? Para cada um tipo de rota que a gente for utilizar. Normalmente é o que a gente vai fazer. Tá? Bom, então definimos aqui a rota delete. O método delete vai corresponder à deleção, né, de um usuário no vetor. Nessa minha rota eu vou passar o ID, eu vou querer excluir lá do meu vetor, vírgula. Aqui a mesma coisa, não muda nada. Sempre a mesma coisa. Defino a minha funçãozinha, minha arrow function. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu preciso definir aqui uma variável que vai representar o parâmetro que eu vou receber. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma constante, de forma desestruturada, né? Eu vou colocar aqui o index. E aqui eu vou receber como parâmetro, né, essa variável, esse índice, melhor dizendo. Agora o que vai mudar é a função, o método que eu vou utilizar para trabalhar com o meu vetor. Então, lembram que aqui eu utilizei o push, né, para poder empurrar um elemento para dentro do vetor. Aqui eu vou usar o método splice. Esse splice aqui, como é que ele vai funcionar? Ele exige dois parâmetros. O primeiro parâmetro, ele vai percorrer o meu vetor até chegar no índice determinado. Então, se eu tenho aqui, no caso, tem três elementos. 0, 1, 2, 0, 1 e 2. Então, ele vai percorrer aqui até o segundo, que vai ser o que eu vou passar aqui no parâmetro. Então, quando ele achar o segundo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele excluir, a partir desse segundo, ele vai excluir um elemento. Interessante que aqui eu poderia excluir vários elementos, né? Isso aqui que define o número de elementos que eu quero excluir. No caso, eu vou excluir uma linha, então eu boto só o número 1. Aqui. Ok. Então, agora que eu excluí, eu vou
fazer a listagem novamente, né? Vou retornar. Return. S.json e vou colocar users. Ele poder listar todo o meu vetor. Então vamos lá. De acordo com a minha lógica, né? Eu vou colocar aqui o ponto e vírgula, né? Só poder seguir o padrão. Vamos lá novamente no Insomnia. Vamos listar todos os nossos usuários. Está aqui, eu quero excluir a Marina, então eu vou copiar, né? Vou duplicar essa rota put. Eu vou chamar essa rota de deletar usuário. E o que que muda? Muda a semântica. Eu altero aqui de put para delete. Aqui segue a mesma analogia. O único detalhe é que aqui eu não tenho nada no corpo da minha requisição. Aliás, aqui também no put, eu também não tinha nada no corpo da minha requisição, né? Ah, não, tinha sim, porque eu alterei o valor. Aqui sim, aqui eu não vou ter nada no corpo da minha requisição. Então, aqui eu posso alterar. Aliás, eu tenho que alterar. No lugar desse JSON aqui, eu vou colocar nobody. Não entra nada no corpo da requisição. Eu vou simplesmente passar o ID, só para ficar claro, ó, 0, 1, 2, para poder excluir a Marina. Eu coloco aqui 2, vou fazer o send. Você vê que ele já excluiu a Marina, ficou o Rubens Eliette. Tá? Bom, e para a gente poder terminar, um último detalhe aqui seria o seguinte, imagine que na prática eu não, digamos que eu não queira retornar o vetor, porque nesse caso aqui eu fiz uma exclusão e não necessariamente eu quero saber qual é o resultado aqui, né, que ele vai me retornar, não quero que seja listado novamente a tabela, eu quero apenas que ele me mostre aqui que houve um retorno do cabeçalho, né, que houve um código 200 que foi ok no meu processamento. Então, o que que eu vou fazer? Eu aqui no lugar do res.json, eu simplesmente poderia colocar um send. Dessa forma, né, eu vou listar novamente aqui, ó, tá lá, eu quero pagar a Marina. Vou pagar a Eliette dessa vez, né? Vou pagar aqui 01, a posição 1. Observem que agora ele não vai listar mais. Vou colocar 1 aqui. Ele já me deu um retorno 200 e disse que não teve nenhum retorno no meu preview. Agora, se eu for listar todos os meus usuários, serve, né? Que eu tinha Eliette, né? Eu não tenho mais Eliette. Tá? Bom, com isso, o que que nós vimos na aula de hoje? Só dando assim, recapitulando, né? O que nós vimos no início. Nós aprendemos a usar o Nodemon, que é extremamente útil, né? Em termos de produtividade, inclusive, né? Ele reinicializa o nosso servidor a partir de qualquer alteração que eu faço. E nós conhecemos todos esses métodos referentes a um CRUD, que são os métodos para criar, para ler, para alterar e para deletar. E nós utilizamos todos esses métodos HTTP e vimos isso na prática e utilizamos o Insomnia, que hoje vocês perceberam como é extremamente importante para que a gente possa realizar os nossos testes. Né? Na prática, o Insomnia serve exatamente para isso, para que a gente possa fazer os testes e, uma vez testada a nossa API, aí nós vamos trabalhar com o front-end, para poder automaticamente passar aqui, né, trazer para as nossas APIs, para as nossas rotas, por exemplo, lá num determinado formulário, eu vou inserir um usuário. Então, eu vou fazer aqui um create, eu vou receber lá de uma requisição feita por um front-end para poder inserir um usuário, então alterar o usuário. Então, eu vou receber um ID para poder fazer alteração. Isso a partir de uma aplicação front-end. Tá? Então é isso, pessoal. A gente termina por aqui.